quando terminar de assistir. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Conforme programado, estamos iniciando agora uma aula voltada para o primeiro ano do ensino médio, aula sobre logaritmos, tá bom? Nós vamos, a primeira parte, participar aí com as dúvidas. 10 minutos de intervalo após o término a segunda parte. Minutos e dessa aula, tranquilo? Uma parte mais teórica, tá? Propriedades de logaritmos, sua definição, tá bom? Lógico que a gente sempre deve começar o estudo de logaritmo falando da sua definição. Então, através da definição, eu vou entender o que é um logaritmo. E aí está uma definição rápida e simples para vocês. O logaritmo nada mais é do que o expoente de uma potência, tá certo? Veja que se você tem aqui uma potência, né? Ó, se você tem uma situação de potência, onde esse A aqui funciona como base, X é o meu expoente, e do outro lado eu tenho o resultado da potência, que eu posso dizer que é a própria potência. O que o logaritmo vai fazer aqui? Tá? O logaritmo é uma tentativa de você transformar esse número B aqui, ó, em uma potência de base A. E lógico, quando você transforma o número B em uma potência de base A, surge quem? Surge o expoente X. E esse expoente X é justamente o resultado do meu logaritmo, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que o logaritmo é basicamente a mesma coisa de uma potência, tá? A informação que eu tenho num logaritmo é absolutamente a mesma informação que eu tenho numa potência. Só as peças é que estão arrumadas de uma maneira um pouquinho diferente, tá certo? Então, o logaritmo, ele é a tentativa de você transformar um número B em uma potência de base A, e nessa transformação aparece ou surge um expoente X. Esse expoente X é o resultado do logaritmo. Então, quando eu leio aqui que X é o logaritmo de B na base A, eu estou dizendo que X é o expoente que surgiu da transformação do número B em uma potência de base A, tá certo? Então, sempre que eu estiver pensando em logaritmos, eu vou pensar em tornar um número potência de outra base. E quando eu torno um número potência de outra base, surge, obviamente, um expoente. Tranquilo? Para que fique mais clara essa definição, para que fique mais fácil de você entender essa definição, eu vou colocar aqui um exemplo, tá bom? O exemplo simples, tá? Logaritmo de 27 na base 3, cujo resultado eu desconheço ainda, então vou chamá-lo de x, tá bom? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que o logaritmo de 27 na base 3 é a tentativa de você tornar o número 27 uma potência de base 3. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui é transformar o 27 em uma potência de base 3. E quando eu transformo o 27 em uma potência de base 3, surge o expoente. Esse expoente é o resultado da minha operação de logaritmo, da minha logaritmação.
Então, se eu pensar rapidamente, eu não vou precisar nem de cálculo, tá? Aqui na tela. Se eu pensar bem, ó, 27 dividido por 3. Por que eu estou dividindo por 3? Porque a potência que eu quero chegar é uma potência de base 3, tá? Então, se eu quero transformar 27 em uma potência de base 3, eu vou sugerir dividir o 27 sempre por 3. Então, eu divido por 3 a primeira vez, dá 9. Por 3 a segunda vez, dá 3. Por 3 dá 1. Né? Ó, 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, eu posso dizer que o 27 é o 3 multiplicado 3 vezes, ou 3 à terceira potência. Percebeu que quando eu transformei 27 em 3 à terceira, ó, em 3 à terceira, surgiu um expoente 3? Então, esse é o meu resultado, tá? Eu transformei o 27 em 3 à terceira, em 3 elevado à terceira, o expoente é 3, então, meu resultado do logaritmo é 3. Por quê? Porque se eu observar bem, 3 elevado à terceira potência, se eu fizer o x igual a 3, 3 elevado à terceira potência é igual a quem? A 27. Porque 3 vezes 3 dá 9, vezes 3, 27. Tá? Existe uma outra maneira de você resolver isso, que seria justamente você dizer que 3 elevado a x é igual a 27, ó. 3 elevado a x é igual a 27. Esse 27 você vai transformar em 3 à terceira, tá bom? Então, vai ficar 3 elevado a x igual a 3 elevado à terceira. Corta as bases, x igual a 3. Tá? Mas eu quero que você pense de uma maneira diferente a partir de agora, tá? Pense que a ideia aqui é transformar o 27 em uma potência de base 3, ó. Por isso que a gente pulou passos. Isso foi proposital. Então, eu quero transformar o 27 em uma potência de base 3. Divido o 27 por 3, dá 9 por 3, dá 3 por 3, dá 1. Então, multipliquei o 3 3 vezes. Por isso que o meu expoente é 3. Por isso que o resultado do meu logaritmo é 3. Tá bom? Então, o que você precisa entender a partir de agora é isso. Que o logaritmo nada mais é do que a transformação de um número para uma potência de uma outra base. Tá bom? Posso te dar aqui um outro exemplo, que é o logaritmo de 100. E aí você vai estranhar um pouco, a princípio, o fato de que no meu primeiro exemplo apareceu uma base e no meu segundo exemplo não apareceu uma base. Tá bom? Eu vou te explicar. Não tem erro de digitação aí não, tá bom? Eu vou te explicar. Toda vez que o logaritmo aparece sem uma base, é porque eu estou tratando de um logaritmo decimal, ou seja, um logaritmo de base 10, tá bom? Então, sempre que eu tiver aqui um logaritmo sem uma base aparecendo, tenha a certeza que essa base vale 10. Tá bom? Então, aqui eu tenho um logaritmo decimal de 100 ou um logaritmo de 100 na base 10, tá bom? Lembra que quando a base não aparecer, a partir de agora, a base do logaritmo é 10, tá? No logaritmo, se a base não aparece, com certeza ela vale 10, tá bom? E aí a ideia é transformar 100 em potência de base 10. Quer dizer, eu vou dividir o 100 por 10. Divido uma vez, dá 10, divido a outra vez, dá 1. Então, o que é o 100? É o 10 multiplicado duas vezes. É o 10 vezes 10, ou 10 ao quadrado. Ou seja, se esse 100 é o 10 duas vezes, é o 10 ao quadrado, aparece aqui o expoente 2. Quer dizer, então, que x é 2, tá bom? Pode ver que se eu trocar x por 2, ó, 10 ao quadrado é igual a quem? A 100, tá bom? Então, talvez eu esteja resolvendo logaritmos de uma forma um pouquinho diferente
do que você já tenha visto, mas eu tenho a certeza que dessa maneira você vai aprender muito mais, tá? Porque a ideia aqui do logaritmo é transformar um número em uma potência de outra base. Quando você transforma um número em uma potência de outra base, surge o expoente. Esse expoente que surgiu é o resultado do meu logaritmo. Pode ver, ó, quando eu transformei 27 em potência de base 3, apareceu 3 ao cubo, ó. 3 ao cubo, 27. Por isso que x é 3, tá? Quando eu transformei 100 em potência de base 10, apareceu o quê? 10 ao quadrado. Então, se é 10 ao quadrado, o expoente é 2, o logaritmo vale 2. Tranquilo? Então, essa é a definição de logaritmos que você precisa ter, tá? O logaritmo é a transformação de uma potência em outra base. Então, vou transformar um número em uma potência de outra base. E ao transformar dessa maneira, surge o expoente. O expoente que surgiu dessa potência é justamente o resultado do meu logaritmo. Então, é o meu logaritmo. Tranquilo? Essa é uma definição clássica. É uma definição clássica. Beleza? Feito isso, bora para as condições de existência, ou seja, o que permite que um logaritmo exista, tá? E aí a gente vai trabalhar muito com as condições da exponencial, tá? A gente viu lá na exponencial, na função das potências, que a base tem que ser positiva e diferente de 1, e aí, como consequência disso, o resultado da minha potência vai ser positivo, né? Se a minha base é positiva e diferente de 1, com certeza o resultado da minha potência, da minha potenciação, ele é positivo, tá? O que vai acontecer aqui é que eu vou alterar a posição desses elementos, tá? Então, esse B aqui, ó, é a potência, é o resultado da minha potenciação, e A é a minha base. Então, pode ver que são as mesmas condições que fazem a função exponencial se definir, tá? É uma base que tem que ser positiva e diferente de 1, e como consequência disso, o resultado da potência, que no caso aqui é B, ó, ele vai ser um valor positivo, maior do que 0. Tranquilo? Consequências dessa definição. Super importante você pegar essas consequências, beleza? Vamos lá. Primeiro, se eu tenho um logaritmo onde a base e a potência são iguais, ó, observe bem. Aqui eu vou transformar n em uma potência de base n. Note que não mudou nada no valor. Então, se não mudou nada no valor, ó, se n eu vou transformar em n, o expoente também não modificou. Como inicialmente ele é 1, então o meu resultado do logaritmo vai ser 1. Olha lá, n elevado a x vai ser igual a n. Só que n é n elevado a 1. Então, x é igual a 1. Quer dizer, se eu não mudei a base, também não mudei o expoente. O expoente, a princípio, era 1, continuará 1, tá? Ou seja, quando você tiver um logaritmo com esses dois valores iguais, nem precisa perder tempo. Você já sabe que o resultado é 1, tá bom? Assim, dessa maneira, ó, se eu tiver logaritmo de 5 na base 5, por exemplo, eu quero transformar o 5 em uma potência de base 5. Tá vendo? Ó? Não mudou a base, também não vai mudar o expoente. A princípio, o expoente era 1, vai continuar 1. Acabou. Logaritmo de 10 na base 10. E aí, veja, essa base 10 aqui, ela pode aparecer ou não, tá bom? Se eu colocar só log 10, sem essa base, faria o mesmo efeito, tá bom? Mas aqui eu coloquei a base justamente para você perceber, ó, que não houve mudança de base, então não haverá mudança no expoente.
como ele era 1, continuará sendo 1, tá? Então, via de regra, 2 valores iguais aqui no meu logaritmo, o resultado dele sempre será 1. Isso é uma consequência da definição, tá bom? Outra consequência da definição é quando você tem a potência igual a 1. Porque eu vou transformar 1 em uma potência de base n. E aí você vai lembrar de uma propriedade de potências que a gente já trabalhou, inclusive, aqui nos vídeos, viu? Que diz assim, toda potência de expoente 0 é igual a 1. Então, ó, esse 1 seria, na verdade, uma potência de expoente 0. Uma ideia é transformar de 1 para n, da base 1 para a base n, eu posso dizer que 1 é n elevado a 0, tá? Então, se o expoente que surgiu é 0, o meu resultado vai ser 0. Por quê? Porque todo número é elevado a 0, desde que ele seja diferente de 0, obviamente. E aí a base, você já lembra que ela é positiva e diferente de 1, então ela já atende a esse requisito, tá? Então, toda a base que eu tiver aqui num logaritmo que exista elevada a 0, vai ter resultado 1, tá? Então, via de regra, quando você tiver um logaritmo de 1 em uma base qualquer, ó, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, quando eu transformo 1 em uma potência de qualquer base positiva, o expoente será 0, tá? Então, se aqui tiver 1, não importa quem seja a base, o resultado é 0, tá bom? Isso vai fazer com que você ganhe tempo em uma série de resoluções, tá? Várias resoluções de logaritmos vão ser encurtadas se você souber isso aí, tranquilo? Então, a gente já estudou a definição, já estudou as consequências dela. Vamos agora aplicar essa definição num exercíciozinho, tranquilo? Então, aplicando a definição nesse exercíciozinho, olha o que ele diz aqui. Acrescentando-se 16 unidades a um número positivo, que eu não sei qual é, seu logaritmo na base 3 aumenta 2 unidades. Olha o que ele está dizendo. Aumentando ou acrescentando 16 unidades a um número positivo, que eu não sei qual é, o seu logaritmo na base 3 aumenta 2 unidades. O resultado do logaritmo aumenta 2 unidades. Quero saber que número é esse. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou pensar que eu não sei que número positivo é esse. Então, eu vou chamar esse número de x. Isso é natural, tá? Valor que eu não conheço, eu vou chamar a partir de agora de x. Tranquilo? E a ideia é fazer esse x num logaritmo de base 3. Tá bom? Ó, então, eu vou pegar esse número x, colocar num logaritmo de base 3 e vou ter um resultado que eu também não conheço. Tá bom? Peguei esse número positivo, coloquei no logaritmo de base 3, não sei qual é o resultado, tá bom? Mas o que eu sei é que se eu aumentar esse valor aqui em 16 unidades, se eu somar 16 unidades a esse x, esse logaritmo na base 3 vai aumentar 2 unidades. Então, se eu aumento 16 unidades aqui no x, o resultado do meu logaritmo aumenta 2 unidades. Quer dizer, se eu acrescentar 16 unidades a x, o resultado do meu logaritmo aumenta 2 unidades. Tá, ó, aumentei 16 em x e o resultado do meu logaritmo aumentou 2 unidades. Tranquilo? Posso aplicar aqui a definição tanto nessa primeira igualdade quanto nessa segunda igualdade, tá bom? Lógico, se eu aplico a definição na primeira igualdade, olha o que eu vou ter. Eu vou ter o x
se transformando em uma potência de base 3, tá? E quando o x se transforma na potência de base 3, surge o expoente n. Então, 3 é a base, n é o expoente e x é o resultado. Por quê? Porque eu transformei x em uma potência de base 3. Perfeito? Quando eu transformei x em uma potência de base 3, apareceu o expoente n. Tá? Essa mesma definição que eu apliquei na primeira igualdade, observe que eu também posso aplicar na segunda. Só que agora é o x menos 16 que vai se transformar em potência de base 3. E ao transformar o x mais 16 em uma potência de base 3, aparece o expoente n mais 2. Tá bom? Transformei x mais 16 em uma potência de base 3, tá vendo? E com isso surgiu o expoente n mais 2. Certo? Eu vou continuar com essa segunda igualdade, notando que nesse lado esquerdo eu tenho uma soma de expoentes. Soma de expoentes na potenciação é o resultado de uma multiplicação de potências de mesma base, tá? Se eu estou multiplicando o n mais 2 vezes o 3, né? Se eu estou multiplicando aqui 3, n mais 2 vezes, seria a mesma coisa de multiplicá-lo n vezes e depois mais 2 vezes, tá? Quando eu multiplico potências de mesma base, repito a base, somo os expoentes. Quer dizer, então, que uma soma de expoentes vem de uma multiplicação de potências de mesma base. E por que eu fiz isso aqui? Eu fiz isso aqui justamente para você perceber que esse 3 elevado a n daqui, ó, é o mesmo 3 elevado a n daqui, ó. Notou? Que o 3 elevado a n daqui de baixo é o mesmo 3 elevado a n daqui de cima. Então, se eles são iguais, ó, se essa potência e essa potência são iguais, eu poderia muito bem trocá-la por x. Tá vendo? O 3 elevado a n daqui é o mesmo 3 elevado a n daqui, que é igual a x. Então, no lugar desse 3 elevado a n, eu vou colocar x. Tá? Quem está me dizendo isso é a primeira igualdade. Também posso dizer que 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Então, aqui eu vou ficar com x vezes 9, ou 9x, que é igual a x mais 16. Legal? Esse x que está somando de um lado, pode passar para o outro lado diminuindo. Tá bom? Então, eu vou ter 9x. Esse x que passou para lá, menos x, igual a 16. 9x menos x dá 8x. Então, 8x é igual a 16. Ou x é 16 dividido por 8, x é igual a 2. O que eu queria no meu problema? Descobrir esse número positivo. Ó. E esse número positivo considerado pelo problema eu chamei de x. Então, quando eu achei o x, eu consegui resolver o meu problema. A minha resposta está aqui, ó. A alternativa é. Tranquilo? Então, é isso. Nesse primeiro vídeo, a gente aprendeu aí a definição de logaritmos. Tranquilo? Bom, agora a gente vai para um segundo passo, uma segunda parte super importante do meu estudo de logaritmos, que é justamente a intenção das propriedades, tá? E aí, como você viu, essas propriedades de logaritmos, elas são basicamente propriedades de potências, tá? O que você fazia na potência, agora você vai fazer no logaritmo, só trocando as peças de lugar, tá? Como o logaritmo, ele é o expoente de uma potência, então, para facilitar um pouco o seu raciocínio, você pode pensar assim: o que na propriedade de potências eu fazia com o expoente, agora eu vou fazer com o logaritmo, tá? A propriedade é a mesma, tá?
de potenciação e de logaritmos. É a mesma propriedade, tá? O que vai mudar aí é a maneira de arrumar essas peças, tá? Como o logaritmo é o expoente de uma potência, na propriedade de logaritmos eu faço o que eu fazia com os expoentes na propriedade de potências, tá? Então, para você entender isso, sem ter que decorar absolutamente nada, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar a primeira propriedade de potenciação, tá? Essa daqui você conhece. É uma multiplicação de potências de mesma base. O que você vai fazer aqui? Repetir a base e somar os expoentes. Notou? Quando você multiplica potências de mesma base, repete a base, soma os expoentes. Em logaritmo, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Porque veja, eu estou multiplicando potências de mesma base. Olha onde está a base. A base está aqui embaixo, ó. Então, estou multiplicando potências de mesma base. O que é que eu vou fazer? Repetir a base e somar os expoentes. Só que como os expoentes agora são logaritmos, eu somo os logaritmos, tá? Então, lá na propriedade de potências, o que eu fazia com os expoentes é o que eu vou fazer agora com os logaritmos. Tá? Ó, multiplicação de potências de mesma base, repetir a base, somei os expoentes. Como os expoentes são os logaritmos, então eu somei os logaritmos. Tranquilo? É a mesma propriedade, só arrumada de uma maneira diferente, tá? Da mesma forma que isso vale para a multiplicação, também vale para a divisão. Só que na divisão eu vou subtrair os expoentes. Então, em logaritmos, olha o que eu tenho. Uma divisão de potências na mesma base, que eu repito a base e subtraio os expoentes. Tá bom? E isso vai valer também para a potência de potência. Porque na potência de potência, o que você vai fazer? Você vai repetir a base e multiplicar os expoentes. O que você vai fazer aqui nos logaritmos? Potência de potência. Por que isso aqui é uma potência de potência? Porque A já é uma potência, tá? Veja que quando a gente transforma isso aqui em potenciação, o A seria o resultado da minha potência e o 10 seria a minha base, tá bom? Então, aqui é como se eu tivesse 10 elevado a x igual a elevado a n, tá bom? Então, veja que eu tenho uma potência elevada a outro expoente, ou uma potência de potência. Na potência de potência, o que é que eu vou fazer? Repetir a base e multiplicar os expoentes. Quem são os expoentes aqui? N, é claro, e o logaritmo, por definição. Então, se N é um expoente e o logaritmo é outro expoente, e eu tenho uma potência de potência, vou multiplicar esses dois, tá bom? Eu brinco, eu chamo essa propriedade aqui de teorema da escola, tá? Não porque eu gosto de escola, tá? Mas porque o expoente desce redondo, ó. O expoente tá aqui em cima, ele desce, ó. O expoente desce redondo. Tranquilo? Então, ó, estudamos aqui nessa primeira parte a definição, tá certo? De logaritmos, as propriedades, tá? E agora a gente vai dar uma pausinha de 10 minutos para a gente relaxar, para tomar uma água. E quando a gente retornar, a gente começa a exercitar tanto essas propriedades, como também a aplicação delas em exercícios, tá bom? Então, ó, espero que vocês tenham entendido bem essa primeira parte, porque ela vai ser fundamental para a gente compreender a